Amém. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Mateus, Evangelho, capítulo 5, verso 1 ao verso 12. Amém? Vamos lá, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui. Hoje é domingo, domingo de culto. O domingo o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Estamos aqui reunidos nesse tempo para exaltarmos ao Senhor e recebermos graça através da Tua Palavra. Pai, te peço encarecidamente, Teu Espírito Santo possa iluminar a minha mente para que eu fale a Sua Palavra com sabedoria e no poder do Teu Espírito Santo. E que todos que estão aqui possam ter o entendimento da Palavra, e possam receber força espiritual e enchimento do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no capítulo 5 de Mateus e estamos percorrendo a maratona do Evangelho de Mateus. Já falamos do capítulo 1 ao capítulo 4, foi a primeira parte do Evangelho de Mateus. Agora vamos iniciar o capítulo 5 até o capítulo 7, que se trata do Sermão da Montanha, este famoso Sermão do Monte, onde Jesus instrui seus discípulos. E hoje, o capítulo 5, nós vamos fazer a abordagem desse sermão que é o das bem-aventuranças. O Sermão do Monte, Jesus começa falando das bem-aventuranças. Depois, no próximo domingo, se Deus quiser, nós daremos sequência, finalizando os ensinamentos do capítulo 5. O Sermão da Montanha é muito interessante, muito importante, muito despertador, e vai falar muito aos nossos corações, ok?
Por isso, meus irmãos, desse capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus, ele traz um ensinamento para os seus discípulos, mostrando a realidade do que é ser um discípulo de Jesus, do que é seguir a Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, vemos claramente como a Bíblia, ela fala para nós que nós precisamos mudar a cada dia. A Bíblia mostra a diferença daquele que quer servir a Deus, que quer entregar-se a Jesus e seguir a Jesus. E nós vemos isso muito claro na Bíblia. Nós precisamos, e temos falado aqui na igreja, do Evangelho, da mensagem do Evangelho, o Evangelho que é a mudança para o ser humano. E isso é muito importante, pois o Evangelho é a resposta absoluta para nós, para a igreja e para todas as pessoas da terra. É preciso que todos creiam no Evangelho. E nós temos visto como o diabo tem agido sagazmente. Nós vimos no capítulo 4 da tentação de Jesus, como o diabo, de forma sagaz, ele tentou enganar Jesus, ele tentou ludibriar Jesus, ele tentou fazer com que Jesus caísse na sua linguagem, mas Jesus prontamente o repreendeu, baseando-se na própria palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós vemos como o sistema ele tem agido para levar as pessoas a verem o Evangelho como um Evangelho que agrade ao meu próprio coração, meus próprios pensamentos, minhas próprias ideias e meu próprio padrão. Infelizmente, é isso que nós temos visto. E por esta realidade, a mudança de comportamento tem tomado conta, infelizmente, de muitos lugares e de muitas pessoas. E desta forma, as pessoas estão perdendo a sua identificação espiritual. Estão perdendo o reflexo de Deus em si mesmas. Por isso, Jesus, ele mostra a realidade para ser um discípulo fiel, verdadeiro, e aquele que vai morar no céu, vai herdar o reino de Deus, ok? Jesus lança esse desafio para aqueles que desejam segui-lo. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus ele disse: aquele que amar ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, à sua irmã, à sua esposa e até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser o meu discípulo. Nós vemos claramente a chamada do Senhor e a responsabilidade e o desafio em ser discípulo de Cristo. E essa é a realidade que o Senhor estabeleceu para a igreja, para os seus filhos. Por isso, Jesus, em João capítulo 8, versículo 31, ele mostra claramente que aqueles que permanecem na sua palavra, esses de fato são os discípulos. Esses que são verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem firmes na palavra. E é por isso que o diabo ele age de forma sorrateira para fazer com que a igreja perca a palavra, perca a mensagem, perca o evangelho e coloque a sua vida pautada em si mesmo, nos seus próprios padrões e nos seus próprios desejos. Essa é a realidade. O diabo, muitas vezes, na tentação com Jesus, ele falou e mostrou a Jesus que Jesus poderia
fazer certas coisas que eram contrárias ao padrão de Deus. Mas Jesus prontamente, ele deu a resposta baseada na palavra. Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso, o Senhor Jesus, ele traz esse ensinamento para nós, para aquela época e para hoje. Irmãos, nós vemos claramente, nós que acompanhamos aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 do Evangelho, vemos Deus estabelecendo o seu padrão, estabelecendo a sua promessa e estabelecendo a salvação através de Jesus. E Jesus chamando os discípulos. Então Jesus, ele realiza essa obra de Deus. E aqui nós temos que entender, irmãos, claramente, a igreja avança para a evangelização, para alcançar vidas, levá-los a conhecer a Jesus. Mas, após conhecimento de Jesus, entra no processo do crescimento espiritual, entra no processo da formação do discípulo, entra no processo do amadurecimento espiritual, de crescer na fé, de crescer na palavra, de crescer no conhecimento e de saber o que é uma vida em Cristo Jesus. E, infelizmente, nós vemos como um evangelho de oba-oba, que as pessoas, elas são levadas e motivadas por certas propostas e lotam determinados lugares, mas é só mesmo para ter números e quantidade de pessoas e ficarem com esse ego exaltado de que realmente tem muitas pessoas. Essa é a realidade. Mas não há um processo de ensinamento, de discipulado para levar aquela pessoa a conhecer de fato a fé verdadeira ou a posição que ela teve confessando a Jesus. Então esse é o processo do discipulado, onde vai levar cada vez mais o cristão a ter a sua vida transformada, a ter a sua vida mudada, a ter a sua vida com o caminho correto traçado. Essa é a realidade do Evangelho. Por isso o Evangelho é um desafio para nós. Nesses capítulos, do 5 ao 7, nós vamos ver vários ensinamentos que o Senhor Jesus, ele traz para aqueles que querem ser os seus discípulos, aqueles que verdadeiramente querem ser os seus discípulos. No final do capítulo 7, o Senhor faz uma grande advertência. Vamos chegar lá no capítulo 7 futuramente, mas ele traça a realidade de que aqueles que apenas estão buscando dons ou fazendo obras sobrenaturais e coisas extraordinárias e focando apenas nessas coisas, esses serão lançados no inferno, serão condenados, serão lançados nas trevas, porque estão focando em milagres, em ações, mas estão andando em uma conduta completamente contrária ao padrão de Deus e ao que Deus estabeleceu. Por isso o Senhor Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão ou herdarão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Essa é a realidade do Evangelho. Por isso nós vemos aqui em Mateus capítulo 5, o início dos ensinamentos de Jesus para o amadurecimento e a transformação dos seus discípulos. E aqui nós podemos observar muitos fatores importantes e nós vamos abordar esses pontos aqui das bem-aventuranças, ok? Logo no versículo 1 do capítulo 5, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximou-se dele
e ele começou a ensiná-los dizendo, aleluia. Esse é o processo do evangelismo de Jesus. Esse é o processo de Jesus avançar no campo, de levar a pessoa a conhecê-lo no primeiro momento e, na sequência, caminhar junto com ele, andar junto com ele e receber o ensinamento. Jesus, ele parou a multidão, mas os discípulos que vieram e que estavam à frente dele, e ele começou a ensiná-los. E aqui é algo muito importante, irmãos, pois nós precisamos entender que o processo da igreja, do crescimento e da formação da igreja, ela passa pelo ensino. E é preciso levar o ensino correto, o ensino verdadeiro, o ensino autêntico, que vai levar ao amadurecimento. Pois, infelizmente, temos os dois lados. O lado em que as pessoas não estão sendo ensinadas e o outro lado em que as pessoas estão sendo ensinadas de forma incorreta. Infelizmente, incorreta. Jesus advertiu os fariseus e os saduceus, chamando-os de condutores cegos, que estão guiando outros cegos para a destruição, pois eles estão ensinando aquilo que não é a realidade do Evangelho. Isso é algo muito grave. Por isso, irmãos, nós vemos muito hoje na internet, as pessoas, elas estão se deparando com vários ensinadores, com vários que estão ensinando. Infelizmente, muitos desses estão arrebanhando uma grande multidão e ensinando o evangelho incorreto, um evangelho falso, um evangelho maquiado, um evangelho que não é o evangelho, e a multidão está indo atrás, abraçando, e está colocando no coração essas coisas, e estão vivendo a vida verdadeiramente perdida, por mais que supostamente estejam crendo em Deus. Essa é uma realidade. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a consciência do ensinamento correto, verdadeiro e autêntico. E esse é o ponto fundamental. Ninguém hoje é difícil as pessoas quererem gastar o tempo ensinando as outras. Investir tempo para ensinar. E ensinar é algo muito importante. Porque ensinar é você explicar detalhadamente, prolongadamente acerca da verdade do Evangelho. Ensinar exige tempo, dedicação, renúncia, compromisso. E aí está o problema. E aí está o problema que nem muitos querem. Mas Jesus mostra esse exemplo verdadeiro, que ele passou aqui o seu tempo junto com os discípulos para levá-los a ter a compreensão clara do que é ser um cidadão do reino de Deus. Nós vimos aqui ontem, no treinamento, o pastor Parque pregando, em vídeo, é claro, e ele falando dos discípulos, em Marcos capítulo 3, foi o texto que ele leu, versículo 15, 13 a 15, quando Jesus desceu do monte e chamou os 12 discípulos, chamou aqueles que ele quis para estar perto dele e deu autoridade para que eles expulsassem demônios, fizessem coisas extraordinárias. Mas Jesus mostra claramente, ele chamou aqueles que ele quis para estar perto dele, andar com ele, estar junto dele, caminhar com ele, aprender dele em todo o tempo. Essa é a realidade do discipulado. E aqui Jesus mostra essa clareza do que é ser um cidadão dos céus e ser esse discípulo autêntico e verdadeiro. Pois o discípulo, quando ele é formado, quando ele aprende claramente, quando ele entende, ele recebe resposta, recebe graça, ele dá continuidade. O diabo não consegue enganá-lo, não consegue perturbá-lo, não consegue tirá-lo da direção. Quando o discípulo é formado, ele segue firme, anda com convicção e vence as obras e ciladas de Satanás. Por isso, irmãos, os ensinamentos são muito fundamentais
e muito importantes. E é o que Jesus começa com aqueles que estavam ali com os seus discípulos, fazendo sua primeira sequência de ensinamentos. Eu vou dizer para vocês, irmãos, as pessoas, elas não mudam porque elas não estão lendo a Bíblia. Elas não estão lendo a Bíblia. Elas não estão lendo, estudando, porque é claro, lermos a Bíblia e ver como a Bíblia, ela nos confronta. E aquele que de fato é discípulo, ele vai se render à autoridade da Bíblia, à autoridade da palavra de Deus, à autoridade do Evangelho. Aquele que é discípulo, ele vai se render, vai se dobrar. É como Pedro, Jesus lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse: Senhor, não lave meus pés. Então Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro se dobrou, ele se inclinou, ele entendeu, ele disse: Senhor, então não lave só os pés, pode lavar a cabeça, o pé, o braço, pode lavar tudo. Eu disse: não, aqui vocês já estão limpos pela palavra, só basta mesmo os pés. Então essa realidade de receber, de se inclinar, essa é a realidade do discípulo. Assim, Jesus mostra as bem-aventuranças, esse ensinamento claro para aqueles que são filhos de Deus. Então nós vamos ver aqui esses pontos das bem-aventuranças nesse tempo aqui que nos resta, ok? Primeira bem-aventurança que o Senhor, ele trata para os discípulos, são os pobres de espírito. Esses pobres de espírito, eles herdarão o reino dos céus. Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que há muitas pessoas que são pobres e há muitos, infelizmente, que acham que a pobreza é um sinal da espiritualidade ou um sinal de ter passaporte para o céu. Alguns acham que a pobreza é o meio pelo qual elas podem ter uma certa humildade, humilhação diante de Deus, que possam ser aceitos. Essa é uma realidade que alguns pensam. Nós vemos como o Brasil e o mundo, há muita pobreza, pessoas que estão passando dificuldades e tribulações, coisas difíceis, escassez. Mas será que é isso que o Senhor está falando? Desses que são pobres, que herdarão o reino dos céus? Será que essa realidade? É claro que não, pois ele até faz dá ênfase, pobre em espírito. Aleluia! Pobre em espírito. Pobre em espírito, meus irmãos. Claro, quando a gente fala de pobreza, significa que não tem a escassez. A pessoa não tem muitas coisas, né? Então, quando se fala de pobreza no espírito, significa as coisas que a pessoa não tem, não é aquilo que ela tem. E o que é que ela tem que ser pobre no espírito para herdar o reino de Deus? É ser pobre de arrogância. Essa arrogância que leva à prepotência, que é caracterizada pelo eu que foi condenado no princípio. Essa arrogância que muitas pessoas, elas se envolvem e acabam vivendo vidas perdidas. Essa pobreza do espírito é um espírito desprovido da arrogância, da altivez, da prepotência. E é justamente essa realidade daqueles que vão herdar os céus. Nós sabemos claramente que o querubim, que foi feito por Deus e que tinha uma grande preeminência no céu, ele chegou a esse ponto de arrogância e crescimento e recebeu uma sentença drástica. Foi expulso e lançado na terra e condenado à destruição plena e total. Por isso nós vemos claramente, meus irmãos, que o ensinamento de Jesus faz com que nós sejamos pessoas melhores aqui na terra e herdeiros da eternidade. Aleluia! Como pode uma pessoa ela ter essa arrogância no seu espírito, prepotência, e não se dobrar, não colocar-se em humildade e herdar o reino dos céus? Isso é incompatibilidade. Por isso nós vemos como a Bíblia, ela nos confronta e nos leva a mudanças extraordinárias e verdadeiras.
principalmente nas questões pessoais e também dentro de casa, nos lares. Nós vemos entre casais, entre famílias, e infelizmente muitas pessoas que até dizem servir a Deus, mas dentro de casa, nos seus lares, tem um verdadeiro espírito arrogante, um espírito prepotente, um espírito que não se dobra, onde o eu domina, onde o eu governa, onde eu dita as regras, e não consegue mais ter um coração quebrantado, porque essa altivez já tomou conta. Isso é a característica do reino das trevas. Jesus finaliza: aqueles que herdarão o reino dos céus são aqueles que são pobres no espírito. E aí, irmãos, é por isso que a gente entende aqui o Evangelho e vê que no Evangelho nós temos todas as respostas. Como é que eu posso ter uma família no relacionamento, na minha casa, ter um lar saudável, um lar de bênçãos, um lar de vitórias, um lar harmônico? É quando eu me submeto à autoridade da palavra de Deus. Eu coloco ela como diretriz na minha vida, na minha conduta. É quando eu abraço aquilo que o Senhor, Ele estabeleceu e Ele falou ao meu coração. Porque essa é a realidade do discípulo. O discípulo de Jesus é o discípulo que está disposto a colocar-se diante de Deus a sua vida e colocar-se em obediência ao Senhor pela transformação que o próprio Jesus fez. Pelo próprio Jesus. Então essa realidade do Evangelho. Mas aí é que está. O jovem rico que queria a vida eterna, ele disse, mãe de Neuza, para Jesus: como é que eu faço para ter a vida eterna? Guarde os mandamentos. Eu já tenho guardado. Então uma coisa falta para você: vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, você terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Ele baixou a cabeça e foi embora porque tinha muita riqueza. Essa realidade de ser herdeiro do céu. O que nós estamos dispostos a abrir mão, a renunciar para ser herdeiros dos céus? Algo que nós não estamos vendo, não é visto aos olhos. Nossos olhos não estão vendo os céus, o reino, ou qualquer dimensão dos céus extraordinária que Deus preparou. É algo pela fé. Então, até que ponto nós estamos dispostos a renunciar para ter essa convicção? Pois Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Irmãos, nós temos que entender claramente que o Senhor, Ele nos dá uma esperança, que não é uma esperança terrena, é uma esperança eterna, uma esperança dos céus. E enxergarmos isso é termos a atitude correta de quebrarmos tudo aquilo que é arrogante ou que é contrário e fazermos com que essa pobreza faça parte de fato da nossa vida. É a realidade que Jesus apresenta, é ser pobre em espírito. Na sequência, ele mostra outro ponto importante da bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós vemos como o mundo, cada vez mais o tempo passa, ele vai entrando em uma dimensão de destruição e de dificuldade terrível. E nós vemos como tantas coisas que têm atuado para trazer sofrimento, para trazer dores, para trazer tantas coisas ruins. Nós vemos isso, como o mundo está agindo. E isso traz vários problemas. E buscar o consolo correto e verdadeiro em Deus, isso é muito fundamental, pois esse choro que o Senhor apresenta, algumas coisas nós podemos entender sobre isso. Está em inconformidade com a realidade do pecado, que causa dores, que causa amarguras,
e que faz sofrer, a realidade do pecado que domina, o pecado que tira a paz, o pecado que tira a tranquilidade. Chorar pela indignação da ação do pecado, chorar pela realidade do sofrimento que o cristão passa. Então, a insensibilidade é uma realidade da dureza do coração. A insensibilidade é a realidade de um coração petrificado pela mancha do pecado. Mas nós vemos aqui uma sensibilidade extraordinária que é levada por aquele que é discípulo de Jesus para de fato chorar pela situação difícil e pela realidade que o pecado sempre tenta se levantar. Ter um choro pela realidade do mundo que está em agonia e em destruição. É esse coração sensível diante de Deus que derrama-se com a indignação da situação que está nesse mundo e que foi levantada pela desobediência do homem. Esse choro vai ter consolo. Muitas coisas que acontecem, nós podemos ter consolos humanos. Por exemplo, um filho que chora por ter sofrido na rua algum problema, ele pode vir e ter o consolo nos braços dos seus pais, no braço da mãe, e sentir-se amparado e ver o coração aliviado. Mas há choros que foram causados que não há consolo humano, mas Deus ele dá a promessa clara de que há um consolo extraordinário que só Deus pode fazer, que só Deus pode dar. Isso está preparado para aqueles que de fato são discípulos de Jesus. Essa realidade daquele que tem esse coração sensível à voz de Deus e ao Evangelho. Assim, ele vai na sequência caminhando e apresentando como ser esse discípulo de Jesus, como viver esse discipulado e crescer na fé. E quando nós olhamos isso, nós vemos claramente como nós somos chamados para sermos pessoas melhores. E o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. O Evangelho muda a sua vida. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho muda a nossa condição, ele vai quebrando a nossa natureza contrária, que infelizmente ela tenta cada dia tomar conta de nós. Esse é o poder do Evangelho, fazer discípulos autênticos e verdadeiros que de fato amem ao Senhor. Por isso ele segue nas bem-aventuranças dizendo, bem-aventurado os humildes, em algumas versões diz, os mansos. Bem-aventurados mansos, pois eles herdarão a terra. Glória a Deus. Bem-aventurados mansos ou os humildes, pois eles herdarão a terra. Aqui é lógico, irmãos, nós sabemos que o Evangelho nos chamou para termos um espírito de mansidão. Mas aqui não é a mansidão que caracteriza a covardia. Não é a mansidão que caracteriza o medo e o pavor das coisas e a sujeição irracional para todo tipo de opressão. Não é essa a realidade que ele está apresentando, mas a mansidão é uma atitude de alguém que é forte, alguém que de fato tem uma força de Deus. Essa é a realidade da mansidão, essa é a realidade da humildade. É a pessoa enfrentar várias dificuldades, várias tribulações, e como Jesus, que ele foi, como diz o autor de Filipenses, ele foi e passou todo o seu sacrifício, todo o seu processo, morrendo na cruz, mas passando com dignidade, com sujeição a Deus e a sua palavra. Essa realidade da mansidão é o exemplo mais extraordinário, é Jesus. Como a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele tendo todo o poder, tendo toda a autoridade, podendo exterminar a humanidade, podendo aniquilar a humanidade, mas ele demonstrou essa força extraordinária para seguir o seu processo com humildade e mansidão. E qual é o fator da humildade e da mansidão?
e às vezes até sofremos muitas dificuldades e termos condições, autoridade para revidar ou colocar a pessoa em xeque, mas ainda assim preferirmos seguir em frente. Que realidade, o que é que estamos esperando? Estamos esperando uma recompensa maior, uma recompensa melhor, uma recompensa que está além. Assim era Jesus, porque Jesus na cruz, sofrendo, derramando sangue, ele com todo o poder, ele não exterminou a todos, porque ele estava pensando em algo que era maior, além, o sacrifício que ele realizou, a resposta que ele trouxe, isso mudaria completamente a humanidade. A autoridade de Jesus. Ser manso não significa covardia, não significa que nós estamos apavorados, mas ser manso significa sujeitar-se ao padrão de Deus, sujeitar-se à vontade de Deus, sujeitar-se ao desejo de Deus. Essa é a realidade. E para isso é preciso ter força, é preciso ter coragem, é preciso ter determinação, é preciso ter um coração completamente entregue a Deus. Qual o resultado disso? Herdarão a terra. Nós vimos como o povo de Israel foi chamado por Deus para herdar a terra. E eles herdaram a terra de Canaã, entraram na terra de Canaã. Porém, Deus promete uma terra mais excelente, como registra Apocalipse, a cidade santa, a nova terra, o novo céu, algo que é extraordinário, preparado por Deus. Por isso vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia, vale a pena abrir mão, vale a pena estar com o coração quebrantado diante de Deus em humildade, vale a pena, porque a recompensa é extraordinária. Essa é a realidade da humildade. Hoje, com o mundo que vivemos e as informações que são passadas, onde o sistema usado pelo diabo sempre emprega, sempre age para que a humildade não seja algo que envolva o coração das pessoas. Mas aqui nós estamos falando de discípulos de Jesus. Jesus chamou, eles vieram até o Senhor e receberam as suas instruções, são as qualidades daqueles que herdarão o reino de Deus, herdarão a nova terra, os novos céus, glória a Deus. Por isso nós seguimos esses ensinamentos do Senhor, falando em sequência daquilo que ele apresenta nas bem-aventuranças do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Assim ele vai na sequência, mostrando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, claramente, ter fome e sede de justiça. Infelizmente, é algo que nós vemos a escassez, a justiça ser aplicada, ser exercida de forma correta e autêntica. Mas vemos aqui uma justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça. Alguém que está passando por um deserto literal, lá o Saara ou algo desse tipo, e está enfrentando e atravessando o deserto, acabou sua provisão de água. Nós vemos como essa necessidade leva-o ao desespero por algo que ele não tem. A água, a sede, leva a busca, leva a intensidade de buscar a água. Então, nós vemos a expressão ter fome e ter sede pela justiça. É uma busca intensa, é uma busca desesperada, é uma busca a qualquer custo. É uma entrega total, é uma entrega verdadeira, é uma entrega autêntica, a busca pela justiça. Nós sabemos que o que vai trazer a resposta para a humanidade não é uma justiça humana, uma justiça terrena, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus. E na sua justiça, meus irmãos, nós vemos como ele age. Na justiça de Deus,
aqueles que assim têm a sede e a fome, eles aguardam a redenção plena que Deus estabeleceu, pois a sua justiça, ela foi satisfeita no seu Filho Jesus, quando ele morreu na cruz. Pois na justiça de Deus, o pecador ele tem que ser condenado, tem que ser morto, tem que ser eliminado. Mas Jesus, ele cumpriu essa justiça tomando o nosso lugar. Por isso nós estamos nessa dispensação, nessa segurança da justiça de Deus. E Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu. Vemos a justiça de que Deus vai trazer a resposta para os seus filhos, os seus discípulos, poderem gozar da paz eterna, paz verdadeira e paz real. Assim, aqueles que têm sede e fome pela justiça. Na sequência, caminhando nas suas bem-aventuranças, nós vemos o que ele apresenta na sequência. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão a misericórdia. Jesus conta uma história, uma parábola de um homem que ele tinha uma dívida muito grande. E a sua dívida era tão grande que ele não tinha como pagar. Então o Senhor o chamou. Ele disse: você precisa pagar a sua dívida. Ele não tem como pagar. E o Senhor cogitou em puni-lo severamente. Mas ele humilhou-se, clamou, suplicou, não tinha condições de pagar. Então o Senhor o perdoou, teve misericórdia dele. Perdoou essa dívida imensa. Então ele foi embora, foi para casa com sua família. No dia seguinte, ele encontrou um conservo, um trabalhador igual a ele, que devia uma quantidade ínfima, muito pequena. E quando ele encontrou, ele disse: você precisa me pagar. Você tem que me pagar. Ele disse: eu não tenho como te pagar, eu tenho dificuldade. Não importa, não interessa. Você vai ter que me pagar a qualquer custo. Brigando e insistindo, vendo que ele não tinha como pagar, ele chamou as autoridades e levou-o para a prisão para que ele ficasse lá até que pagasse a sua dívida. Ele não agiu com misericórdia. Ele não teve misericórdia. Irmãos, é algo bem terrível isso. Nós vemos, irmãos, o diabo, o sistema, ele tem agido para endurecer o coração das pessoas, para petrificar, para que não haja misericórdia. Infelizmente, por isso aquele servo, aquele homem mau, ele foi chamado pelo Senhor e ele teve a punição que ele merecia, pois ele não agiu com misericórdia. Se nós estamos aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Deus agiu com misericórdia para conosco. Deus, qual a medida que nós temos que ter para olharmos a pessoa ou o irmão, para exercermos misericórdia com ele? Qual é a medida? Qual é o padrão? Nós vamos olhar qual é o padrão. O padrão disso é Deus. Deus perdoou-nos. Deus nos perdoou, algo que nós não deveríamos pagar. Por isso nós temos que ter esse olhar claro para o nosso irmão, nas nossas atitudes, ter misericórdia, porque aqueles que assim exercem também obterão misericórdia. Aleluia. Indo na sequência, ele diz no verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmãos, Adão, antes do pecado, ele tinha essa dimensão e essa aproximação e essa abertura, e não havia barreiras, mas o pecado trouxe a dificuldade para a humanidade, a ponto de Deus dizer a Moisés: Moisés, não tem como o homem ver a minha face e sobreviver. É impossível isso acontecer. Então a realidade da impossibilidade de ver a Deus, de contemplar a Deus, isso veio à humanidade por conta do pecado, por conta da desobediência, que justamente trouxe a contaminação ao coração do ser humano, que trouxe a perdição ao ser humano. Por isso toda a humanidade está com o coração corrompido. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5,
É claro quando ele diz que toda a intenção do coração do ser humano é inclinada somente para o mal. Por isso Deus veio e exterminou com o dilúvio. E essa é a realidade que vem para toda a humanidade. Mas aqui é claro ele dizer: bem-aventurado os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós sabemos, irmãos, que o nosso coração, ele é enganoso e ele tem essa herança corrompida, mas essa é uma promessa de Deus, e realmente isso é impossível para nós, é impossível para a humanidade, mas isso é possível para Deus. Esse é o nosso desejo, é o desejo da igreja, é o desejo dos discípulos, é o desejo de ver a Deus, de contemplar a Deus, de ver como Ele é, de vê-lo face a face. Essa é a maior alegria, é o maior desejo daqueles que servem a Deus. Esse é algo extraordinário que nada nessa terra pode superar ou comparar-se a isso. A alegria de um dia ver a Deus face a face, estar com Deus face a face. Essa é a alegria extraordinária. É a promessa de Deus, mas isso é algo para os puros de coração. E, irmãos, para essa pureza somente através de Jesus Cristo. Por nós mesmos isso é impossível. Por isso, esse é o chamado ao discípulo, a ser o discípulo de Jesus, a andar com Jesus. Aleluia. Na sequência, ele ainda vai: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Então são os pacificadores. Isso aqui é algo muito interessante, pois a paz que é promovida não é meramente por acordos diplomáticos para passar a mão pela cabeça e, independente da postura e da posição, fazermos com que a paz ela aconteça. Não é essa a realidade. Infelizmente, nós vemos como por causa do sistema que tem avançado em muitos lugares, as pessoas elas estão perdendo o senso da justiça de Deus e estão querendo promover a união, a comunhão, independente do que ambos tenham como fé ou como crença. Infelizmente, nós estamos achando que a paz, estabelecer a paz, venha, aceito você como você estiver, com suas crenças, com seus valores, os seus desejos, da forma que você estiver. Essa é a promoção da paz, mas não é essa a realidade, porque estabelecer a paz é manter claramente a correta ou correto desejo de Deus, a correta vontade de Deus. Estabelecer a paz não é aceitação passiva de todas as coisas. Estabelecer a paz é mostrar claramente a única forma, o único meio que o ser humano pode reconciliar-se com Deus. Essa é a realidade, é mostrar esse senso de justiça e mostrar essa paz de Deus. Nem sempre é aceitação para outras pessoas, para outros que nos cercam, nem sempre, porque nem todos estão dispostos a abraçar essa paz. A paz do Senhor, a paz de Deus, promover a paz, ser pacificador, a única forma que o ser humano de fato pode ter uma paz plena é através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. Essa é a resposta absoluta. Assim, caminhando para o final, nós temos duas bem-aventuranças que se assemelham e que é algo extraordinário que o Senhor apresenta aqui para os discípulos. Ele diz, no verso de número 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles são o reino dos céus. Uma vez que os discípulos eles estão com Jesus, uma vez que eles andando com Jesus, que a sua vida é mudada, ele vai viver essa vida justa em Deus. E aqui é a realidade de que aqueles que vivem essa vida justa em Deus, eles serão e sofrerão a perseguição. Eles sofrerão a perseguição, porque eles não entrarão nos esquemas. Os esquemas de corrupção,
os esquemas de fraude, os esquemas para pular, os esquemas para dar um jeitinho, não entrarão e sofrerão de fato a perseguição. E nós vemos essa realidade clara, pois a justiça de Deus nos leva à vida agradável ao Senhor. E aqueles que não estão dispostos a entender ou compreender essa realidade por conta da vida contrária ao padrão de Deus, de fato trarão a perseguição àqueles que estão vivendo essa realidade de Deus. Mas esse é o ponto crucial: não entrar no esquema, não entrar nas coisas contrárias, não entrar nas coisas imorais, não entrar nas coisas contrárias ao padrão de Deus, não entrar nas coisas que são os esquemas trabalhados e preparados, os esquemas que são feitos, corrupção e coisas desse tipo. Essa é a realidade, porque aqueles que vivem na justiça serão perseguidos por causa da justiça. E Pedro, ele deixou escrito na sua carta que se nós formos perseguidos ou sofrermos, que não seja porque cometemos coisas más, mas que seja por causa do Evangelho, por causa de Deus. E não tenhamos motivo, não apresentemos motivo para sermos perseguidos, ou motivos errados e contrários, por cometermos coisas erradas e contrárias e sofrermos punição. Mas se sofremos por causa do nome de Jesus, aí somos bem-aventurados. Essa é a realidade. Por isso se assemelha à última bem-aventurança que o Senhor apresenta. No verso de número 11, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois na mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia, meu Deus. Aqui finalizo, meus irmãos, mostrando esse discípulo de Jesus, esse padrão do discipulado de Jesus, o padrão em que Jesus traz os ensinamentos. Jesus se apresentou, ele é o Messias, é a resposta. Aqueles discípulos que vieram até ele, agora ele mostra o padrão de seguir a Jesus, o padrão de andar com Jesus. Esse padrão começa nas bem-aventuranças, e a última que ele mostra é honrar o nome do Senhor, independente das circunstâncias e dos lugares, ainda que isso custe a própria vida. Ainda que isso custe a própria vida, honrar e ter essa segurança do nome do Senhor, pois ele diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Esse nome que é precioso, honrar esse nome do Senhor, ter essa segurança de ser um cristão, de ser um servo de Deus, de ser alguém que honra a Deus, que ama a Deus, que entregou-se a Deus, que entregou-se a Cristo, e não abrir mão desse nome em hipótese alguma, ainda que isso gere o risco da própria vida. Pois aqui é a garantia que o Senhor, ele nos dá a recompensa plena, a recompensa extraordinária, pois essa recompensa, ela é os céus, é a grande recompensa dos céus, preparada para aqueles que honram ao nome do Senhor, que honram esse nome de todo o coração, com toda a força, com todo o empenho, com tudo que tem, com toda a energia, honrar esse nome para a glória de Deus. E eu quero encerrar dizendo o que Paulo disse, pois ele honrou claramente o nome do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ele honrou o nome do Senhor, ele honrou esse nome diante da perseguição, diante das afrontas, diante das dificuldades, diante desse mundo, diante das afrontas, do pecado,
das transgressões, diante das coisas falsas e corruptas. Ele honrou esse nome, prevaleceu nesse nome, e ele teve essa segurança nesse nome. Então ele disse: agora a coroa da justiça está reservada para mim. Aleluia! Esse é o preço, essa é a resposta, essa é a bênção, a coroa da justiça. E ele diz: não só a mim, mas também a todos que amam a vinda do Senhor. Amém. Glória a Deus. É o preço do discipulado. Ter humildade, misericórdia, ter o coração limpo, pacificador. Amar ao Senhor de todo o coração, chorar, ser pobre de espírito, ter essas qualidades. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz, não tomar a sua cruz, não tem como me seguir. Seguir o Senhor é tomar essa cruz, é ter essa vida de discípulo. Essa é a vida do discípulo. É uma vida que é transformada pelo Senhor e faz com que progridamos nessa transformação. E assim, nós veremos nos ensinamentos do Sermão da Montanha como isso reflete o nosso comportamento para com os outros. Quer ter uma vida equilibrada na terra? Siga o padrão de Deus. Quer ter uma vida frutífera dentro da sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento? Mostre e desfrute desse padrão de Deus. Essa é a resposta do Evangelho, é a resposta plena que o Senhor trouxe para nós e para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Começou a cabeça, em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, magnífico Pai, te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Obrigado a Deus por esse tempo tão precioso. Vimos as bem-aventuranças, é o início do padrão do Senhor Jesus de ensinamentos para os seus discípulos. E que isso reflete para nós hoje, Senhor. Possamos, ó Pai, desfrutar desse padrão de verdadeiro discípulo, desse ensinamento correto do Senhor, que é o padrão do Evangelho, de somente Cristo, que nos transforma de dia após dia e faz-nos sermos melhores. E não só sermos melhores, mas sermos transformados à imagem do Senhor. Essa é a bênção do Senhor, que traz recompensas extraordinárias, recompensas maravilhosas e recompensas poderosas. Que assim, ó Deus, a Tua graça siga sendo derramada sobre todos nós e que possamos desfrutar da Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.